Olá, este é o Contexto Cast, o podcast da União dos Vereadores da Baixada Santista, sempre trazendo os assuntos mais relevantes da região aqui para você. Eu sou Cristiane Desconce e hoje o assunto é para quem gosta de movimento, é esporte. E para essa conversa eu tenho a honra de receber dois ex-triatletas. Sim, eles entendem muito do assunto. Eu trago aqui o vice-presidente da UVEBS, vereador Paulo Miyashiro, e o presidente da Fundação Pro Esporte, o Frederico Monteiro. Fred. Bem-vindo, Fred. Obrigado, bem-vindo. Eu agradeço pelo convite. Muito obrigado. Bem-vindo, Paulo Miyashiro. Obrigado, Cris. Obrigado pelo convite. Bom, gente, vamos começar falando sobre o esporte, não só como esporte de competição, de alto rendimento, tudo bem que vocês dois são super especialistas nisso, mas como também qualidade de vida e prevenção de doenças, né? Como que você enxerga o esporte como um veículo de promoção à saúde? Hoje tudo, né? Hoje você vai no médico para tudo, eles sempre recomendam uma atividade física, né? Não é só o esporte. Esporte é quando já tem um pouquinho de competitividade. Atividade física é aquele que o pessoal faz assim, né? Uma caminhada, uma corrida, uma musculação, né? Hoje todo mundo recomenda. Então, de repente a pessoa está com depressão, o cara fala, ó, recomendo uma atividade física, tá com obesidade, tá com hipertensão, então todo mundo hoje coloca isso, né? Então, assim, a gente temos que, hoje, como vereador, né, a gente tem essa preocupação, né? Onde é que a pessoa pode fazer isso? Que nem todos têm, né, recurso, então tem conhecimento para isso. Então, assim, hoje pensa muito em longevidade, né? Uma cidade como a nossa, como Santos, né, o percentual cresce exorbitante acima de 60, que é considerado idosos, é muito grande, além do pessoal se aposentar e vir para cá. Então, em termos de esporte, atividade física, hoje, né, a gente sabe o quanto que isso, estou falando em relação à saúde, quanto que isso daí economiza depois, né, até para todos os governantes, aí, quanto que ele economiza depois, porque a conta, se a pessoa não se tratar, não fizer, não acompanhar, né, essa conta depois aí já vem com uma doença, aí já, né, limita muito. Então, acho que a atividade física, né, tem que ser desde a criançada que faz, né, a iniciação, aí pode fazer o esporte, pode ir para o futuro ir para o alto rendimento. A atividade física é recomendada para todas as idades. Então, não tem, né, importante que faça e rotineiramente. Com certeza. Bom, Fred, a FUBS tem um papel importante nisso, né? Principalmente a questão da iniciação esportiva, aquele incentivo para que se transforme também depois, futuramente, no atleta de alto rendimento. Conta pra gente como funciona, se é isso mesmo, como que é? Bom, a Fundação Pro Esporte, né, a função da fundação é a gestão do esporte de alto rendimento. São os atletas que já estão realmente naquelas competições nacionais, internacionais, mas foi que nem você falou, são o espelho, esses atletas são o espelho para os adolescentes, para as crianças que estão começando, e isso realmente é muito importante, que nem foi o que o Chiro falou, né? Você começa com uma atividade, fazendo uma atividade esportiva, atividade física, e depois você vai se interessar talvez por um esporte, e aí entra de repente numa escola especialista naquela modalidade, e aí você vai para o alto rendimento, né? E até legal uma coisa na fundação, que até foi uma coisa que o Chiro contribuiu, foi que no mandato dele como presidente da Fundação Pro Esporte, que ele iniciou, que é o Campeão na Escola, que é onde a gente leva os nossos atletas para a escola, junto com as modalidades, para passar para eles a vivência. E o quanto o esporte pode ser ferramenta de inclusão, ferramenta de mudanças dentro da vida dessas crianças, desses adolescentes. Então, o esporte é muito bom, porque é uma continuidade que se dá até mesmo você ficar um pouco mais velho, até na terceira ou na melhor idade, como se fala, né, cuidando da saúde. Fred, ali nos bastidores você estava falando de resultados aí de atletas da FUPS, de Santos. Conta pra gente. Bom, a gente teve muitos bons resultados, né, no ano de 2023 e 2024. Falo desses 2 anos porque nós tivemos o Pan-Americano e o Para-Pan-Americano, as Olimpíadas e a Paralimpíadas, né? No caso do ano de 2023, no Pan-Americano e Para, nós fomos recordistas em medalhas. Santos foi recordista, tivemos 21 medalhas. Então, das 205 medalhas que o Brasil trouxe, né, do Chile, 21 foram de Santos. Os nossos para-atletas lá no Chile também vieram com 100% de aproveitamento, ou seja, todos os atletas que vieram com medalhas. E o ano passado, né, na Paralimpíada, tivemos as medalhas da Beth, né, 2 medalhas. No convencional, nós não tivemos medalhas, mas tivemos o melhor resultado de todos os tempos. Então, até aqui na natação, nós tivemos o Cachorrão lá, que não trouxe a medalha, veio com um 5º lugar, mas um dos melhores tempos, melhores colocações, enfim, foram resultados muito bons. E esse ano,
né? A gente já está começando aí um ano preparando para os Jogos Regionais e abertos, já tivemos seletivas de algumas modalidades esportivas de luta, como Karatê e Taekwondo, com atletas entrando na seleção brasileira, e fora as outras modalidades, né? Que estamos sempre os atletas competindo a nível nacional e internacional. Ah, legal. Bom, vocês dois têm história no triatlo, enfim, né? E o esporte a gente sabe que também traz muita disciplina, né? Tem outros valores além. Claro que acho que o principal é a saúde, mas também essa questão da disciplina, do caráter. Miyashiro, como que isso, da sua formação de atleta, você leva para a política? Como que foi essa transição e hoje, que valor que essa sua formação de atleta traz? Acho que é importante, né? O principal do atleta hoje, a gente coloca, né? Até o Bernardinho fala muito, né? Uma é disciplina, é de fazer aquilo que tem que ser feito, né? Rotineiramente, né? Sempre tentar sempre ser o melhor. O atleta de alto rendimento já tem isso nele, né? Então, entrou para fazer algo, né? Foi candidato, campanha, ou então é vereador, tenta fazer sempre o seu melhor. Então, isso já é do atleta em si, ele quer sempre dar o máximo, né? E se cobra, quem mais se cobra é até ele, né? E a resiliência, que é de saber perder, saber ganhar, saber voltar, né? Nem tudo, você vai hoje, a gente fala muito para essa criançada que é muito imediatista, né? Sabe receber um não. No esporte você vai receber vários não, várias derrotas, né? Você vai muito mais perder do que ganhar, né? Mas é o que a gente fala, o processo, aquele negócio, aquele treinamento, né? Aquela rotina, né? A socialização, respeito aos amigos, regras, ao adversário principalmente, né? Que hoje a gente fala muito, né? Em termos de política, o pessoal às vezes não respeita a opinião do próximo, né? Do outro, né? Só porque é de outra vertente. Então, assim, o esporte por si só ele já ensina, né? É uma bandeira, né? Eu falo isso porque vivi, né? Vivi a vida toda desde pequeno, né? Fiz esporte, Fred também desde a época da natação, depois biatlon, depois triatlon. Então a gente cresceu nisso, a gente sabe o quanto que o esporte, né, retorna, né, e por isso que a gente fala que os grandes países investem muito no esporte, né, não só em relação até em número de medalhas na Olimpíada, não, que ali é até um processo que as crianças que estão crescendo, né, para poder se espelhar e poder fazer uma faculdade, né. Hoje nos Estados Unidos a gente fala assim, ou o cara tem muito dinheiro ou então o cara faz um esporte, né, ou é muito inteligente, senão é muito caro fazer a faculdade até lá fora. Então, assim, isso é o esporte. Então, ele sabe que o esporte pode ser uma ferramenta, uma oportunidade de transformação na vida dele e da família dele. Então, é por isso que a gente tenta, né, eu tento levar essa disciplina aí, né, para esse outro lado aí do vereador, do lado de político. E o Miyashiro trouxe bem essa questão, né, da disciplina, de tudo mais, e como o esporte pode transformar as vidas das pessoas, né? Principalmente aí com o apoio, então, de uma instituição como a FUPS, né? Com certeza. O que a gente fala, né? Nós não somos patrocinadores, né? A Fundação Pro Esporte é um auxílio financeiro, uma mantenedora. E quando eu peguei em 2023, eu tive um aumento em 2020 e 2023, então a gente fechamos o ano passado com 70 modalidades e mais de 600 atletas, e isso em 23, e 24 já fechamos com 86 modalidades e 746 atletas, né? Então a gente sabe que esse número de pessoas, né, de atletas, né, que a gente está ajudando valoriza muito para a gente saber que estamos podendo dar alguma coisa para esses atletas. A gente sabe que talvez o valor não é muito, mas ajuda muito, talvez na casa desse atleta que não tenha tanta condição. A gente sabe a importância, né? Então, para a gente é muito importante isso daí. E com certeza ajuda a mantê-lo no caminho do esporte, né? Exatamente, que é o mais importante. Que pelo menos ele tendo essa ajuda, ele vai estar treinando, ele vai estar competindo e vai, com certeza, tendo um norte na vida dele, não deixando que coisas externas possam estar atrapalhando. E até o estudo, né? A FUPS às vezes ajuda. Exato. Também a ir atrás de bolsa, né? Então, assim, às vezes o aluno, o rapaz, o atleta vem para cá, nem tem as melhores, assim, valores, né, de salários. Aqui é uma ajuda de custo a fundação, né? Então, assim, não tem nada de profissional nisso, né? Mas, de repente, ele sai com uma faculdade, né? Claro. E se ele, de repente, ele entrar aqui, que tem modalidades que fazem categorias menores, com uma boa estrutura, é um trampolim para um time de alto rendimento. Então, assim, por isso que é tão importante ter essa fundação, né? E exatamente porque Santos sempre foi um celeiro, não só, né, pensando na nossa cidade, da região. Então, vários atletas da região, né, vêm para Santos aqui, porque Santos tem realmente uma estrutura.
Com certeza, e até a gente estava pensando já em falar sobre isso, né? Como que o poder público, então, pode ser um aliado nesse momento, né? A gente vê o exemplo, a FUPS, Fundação Pro Esporte, mas e da questão, assim, metropolitana, como o poder público pode ajudar também na questão da iniciação esportiva e, de repente, um passo à frente seria, claro, ser um atleta ali de nível de competição para ter o apoio da FUPS, mas e para iniciá-los, como que seria isso? Antigamente, eu falo isso alguns anos atrás, aí, tinham vários clubes na nossa cidade. Então, a nossa base vinha desses clubes. Né? Então, tinha não só da natação, mas era basquete, vôlei, né? Todos os clubes faziam. Você crescia dentro do clube, né? E você já fazia uma modalidade e dali competia. Então, tinha um campeonato santistas muito fortes. Santista que eu falo da Baixada. Né? Tinha Tumiaru, Vila Souza, tinha o time de basquete de Itanhaém, de Peruíbe. Então, era fácil você manter uma equipe porque eles competiam aqui. Hoje, esses clubes, tem o Internacional, tem alguns outros clubes que fazem, mas já é mais caro, mas né? Hoje é difícil do clube se manter e custear isso, então tem que procurar projeto incentivado. Então hoje ele vai competir no Campeonato Paulista, aí você tem que pagar o ônibus, o transporte, quando joga aqui paga a taxa da federação e taxa de arbitragem, né? Então hoje o que a gente pensa do esporte? Pode ter que começar de repente dentro da escola, né? Já com uma vertente, então algumas escolas viram em polos, né? É que o lado da escola tem muito lado de não ser competitivo, né? Eles ficam preocupados com a criança se frustrar, mas na verdade a gente tem que fazer, eu sempre brinco e falo, né, a gente não pode privar de quem quer ser competitivo de não ter o local para fazer, né, que se é dali vai para um núcleo, vai para um centro, né, que vai para o centro esportivo. Então a base hoje tem que ser na escola e dentro dos centros esportivos, né, quem sabe alguns clubes que ajudam, né, a fundação ela seria só um apoio, mas tem modalidades que são altamente dependentes da fundação. Se a fundação não ajudar, acaba. Então, o papel é fazer campeonatos, jogos estudantis, dali realmente selecionar atletas e dali fazer um segundo. Onde é que eu vou levar esses atletas que queiram fazer? Aí a gente já tem que selecionar e tentar encaminhar. O bom é que se todas as cidades fizessem isso, né, e você já fazia um campeonato metropolitano forte. Aí dali você escolheria. Né, mas hoje a gente sabe que essa base aí hoje está no poder público, né? Não tem mais. Apesar que tem jogos aí estudantis que dão até na televisão que ajudem muito. Sim, que dali essas próprias equipes da fundação, né, acabam convidando o pessoal, né, que já tem uma para trazer. Tirando o futebol, que não precisa, que tem várias escolinhas cheias, as outras modalidades precisam muito. É o que o Chiro falou, né? Tem modalidades na fundação que se não fosse elas acabariam por causa de não ter o clube, não ter instituição forte. Sim. E até lembrando, quando a gente nadava na época, o Campeonato Santista, que na verdade era o torneio regional, ele começava na sexta-feira à noite, sábado de manhã e terminava no domingo de manhã. Hoje você vê uma competição de natação sendo feita com todas as categorias no dia. Isso A quantidade era muito, de crianças era muito maior. Muito maior. Contagem de pontos, rivalidade. Isso a gente falando de um campeonato regional que era juvenil júnior. Sem contar as outras, né? E numa quantidade dessa, né? É muito mais fácil sair vários, né? Qualidade. Exatamente. Mas, Fred, assim, uma questão. Essa geração já não é uma geração jovem menos interessada no esporte? Com certeza. Hoje a gente vive uma geração onde o telefone celular, né? Não vou falar do videogame, porque o videogame a gente sempre teve em épocas mais... Se tirava, a pessoa ainda ia treinar e era um fato de lazer, né? Mas hoje em dia não. Hoje em dia você vê a criança o tempo inteiro, né? Nas redes sociais, e o desinteresse pelo esporte. Por isso que a importância, né? E outra, na época, que nem falou, o Chiro falou, tinha mais clubes, mais lugares para as crianças estarem tentando em atividade. Então, o que o Chiro faz como vereador é poder estar, né? Fazendo com que o esporte cada vez esteja mais em lugares, seja no colégio, na nossa praia, tirando esses jovens e vai afetar com certeza no esporte de alto rendimento. Sim. Não tenha dúvida nenhuma, porque é o que o Chiro falou, os atletas estão na escola, eles vão e depois da escola talvez uma consciência esportiva, mas se ficarem nisso daqui não vai ter esse caminho, não vai chegar no alto rendimento, não vai chegar naquela vontade de realmente estar competindo, estar treinando, né? Isso não tem jeito. A gente até abriu falando da questão da qualidade de vida, a gente sempre lembra do idoso praticando esporte, né?
E eu acho que isso já está mais claro para a sociedade dessa importância, né? A gente vê cada vez mais as pessoas mais conscientes da questão do esporte, da questão do ir à academia não só pela estética, mas também pela saúde. Sim. Mas agora o desafio, então, parece ser conscientizar os mais jovens para que a gente tenha uma renovação aí, né? Chico, o que você acha? Na verdade, mostrar, né? O Campeão na Escola, quando começou, é justamente isso. Né? A gente sabe que o esporte pode transformar a vida da criança, da família, né? Então a gente mostrava, justamente levar esses atletas para mostrar o que o esporte fez na vida deles, as oportunidades de conhecer o mundo, fazer uma faculdade, né? Participar de uma Olimpíada. Então essa era o grande, né? Para as crianças olharem e falar, ó, é esse o espelho que eu quero, né? Ainda mais nessas áreas de vulnerabilidade. E a gente fala que muitos vieram de projetos sociais, né? E a gente, hoje, mais de 60% dos atletas olímpicos são de projetos sociais, né? Então, assim, se você der oportunidade, aquele atleta se agarrar, sabe que aquilo é a oportunidade da vida dele de mudar, para quem não tem outra oportunidade, por isso que eu falo que esses atletas saem de lá, porque é a chance da vida dele, da família dele, então ele se dedica ao máximo, né? Agora pega, lógico que a gente não pode, né, mensurar isso, mas de que aquele aluno que tem uma outra oportunidade, estuda numa escola privada, particular, né, que aquilo não é né, lógico que ele vai fazer, se ele tiver aquela gana de competir, né, mas esse menino que sabe sofrer, sabe as condições numa quadra que não tem, né, estrutura, aí em casa, esse ali vai dar valor, então esse vai se dedicar e esse vai virar, porque ele sabe a garra, a vontade que vai, então assim, a gente tem que dar oportunidade, por isso que eu falo, né, dessas áreas de maior vulnerabilidade, os projetos sociais têm que acontecer lá, né, e dali, se sair ou não, a gente já está ajudando aquele entorno, aquele meio, né, eles vão, né, ter uma visão diferente de respeito, né, tinha um projeto... Valores, né? Principalmente valores, é o pontual. Então tinha um projeto social que era do Internacional, era até do Ronald, né, ajudava do McDonald's, que era lá no M. Nascimento, aqui em Santos, projeto de polo aquático. Depois ele trazia, com a molecadinha começava a melhorar, trazia para o Inter e fazia jogar Campeonato Paulista, né? E vários atletas foram morar em São Paulo, fazer faculdade em São Paulo, né? O Adriano, que hoje toca o polo aquático do Hebraica, está na seleção, foi seleção brasileira, tudo, né? A gente cita ele direto como exemplo, né? Fez faculdade, fez um network e lá não voltou mais. Mas ele dá um jeito de vir para ajudar os projetos aqui, porque ele sabe o quanto isso daí foi importante. O quanto os amigos dele, de bairro, vizinho, né? Ele viu quantos amigos ele perdeu ali para a vida, né? Então a área dele era muito perigosa. Então ali a gente vê o quanto que isso aí faz diferença. Então a gente, né, é uma coisa que a gente quer muito, eu quero muito, falo pro Fred, né? A gente tem que dar esse retorno. Quem realmente... atleta profissional que recebeu algo, né, conseguiu fazer uma faculdade, tem que ter essa obrigação, principalmente com a imagem dele, para essa nova geração. Eu falo que eu falava isso na época de presidente, ó, cuidem da imagem de vocês, passem coisa boa, não se envolvam, não, porque vocês são um exemplo, vocês têm que devolver algo para a sociedade que vocês receberam do poder público, né? Então, com certeza, o exemplo educa muito, né? Com certeza. E, Fred, hoje você disse que são várias modalidades, você consegue destacar algumas para contar para a gente de tipos de esporte que a FUPS apoia hoje? E uma pergunta capciosa, quantas FUPS você acha que a gente precisava ter aqui na Baixada para conseguir escalar isso? Bom, das modalidades que a gente tem aqui em Santos, da Fundação, que são bastante conhecidas até e que tem os melhores resultados, temos a natação, né? Nossa natação é muito forte, a natação de piscina. Então, voltamos agora, o ano passado, com uma equipe de ciclismo forte também, tanto na parte de pista, como na parte de provas de estrada, de voltas, tudo. Umas equipes muito boas que a gente também tem na Fundação e fazem um trabalho muito bom é o Karatê, o Taekwondo. É lógico que a gente não vou querer assim falar, deixar de repente para alguém pode ficar, né? Sim, não falou sim. de mim. Mas são realmente equipes que têm um trabalho diferenciado, não só com os atletas, mas também com as pessoas que são envolvidas na parte técnica, tanto de comissão técnica, um trabalho muito bem feito. Então essas equipes têm um diferencial. Mas assim, quando você falou negócio de FUPS, né? Quantas FUPS precisariam da Baixada Santista? Eu já fui procurado por 2 municípios para conversar sobre como é que faz, né, para implantar uma fundação pro esporte dentro E ontem recebi até um convite do Murilo, amigo nosso, né, lá de Serra Negra,
para poder ir um dia lá na Câmara Municipal, que tem uma vereadora que gosta muito de esporte, para conversar com alguns secretários de algumas regiões sobre a Fundação Pro Esporte, como funciona, como... Então, assim, realmente, nesses 2 anos... recebi no mês passado, um vereador da Bahia, de Itaibuna, para conversar que ele queria implantar. Ele ia ser o futuro secretário de esportes, e aí ele queria saber como é que fazia, como é que a fundação trabalhava. Então a gente tem visto aí que a fundação tem mostrado trabalho e tem já pessoas interessadas em conhecer. Muito legal. E assim, minha Shiro, em termos de UVEBs, né? Vamos falar da UVEBs. Será que de repente, para o fomento ao esporte, não só para a gente criar novas FUPs na região, mas enfim, de alguma forma, algum fomento ao esporte, de repente, a criação de leis conjuntas na região, uma unificação de um tipo de lei de incentivo ao esporte, você pensa em alguma coisa de forma metropolitana? Eu acho que tá tão perto, né? Atravessar às vezes uma rua, tá? Então, assim, igual Santos não tem uma pista de atletismo. Praia Grande tem, Cubatão tem. Né? Eu lembro que fui, acho que 2 anos atrás, com o secretário municipal de Cubatão, porque eu treinei para as Olimpíadas, eu treinei muito em Cubatão na pista, o Fred também treinou junto. Então assim, Chiro, vamos lá falar da pista, de repente a gente consegue alguma emenda, alguma verba, né, porque os atletas daqui vão ser beneficiados, eles vão treinar lá. Né, tem que ter uma estrutura igual Praia Grande tem. Então é tão perto, se a gente pensar, Praia Grande está fazendo um grande trabalho também, né? O esporte funciona um pouco diferente daqui de Santos, mas está fazendo um grande trabalho, já está muito bem, melhorou muito nos jogos, posição, né, equipe de alto rendimento, está até o Rodrigão, medalha de ouro em Olimpíada, né? Então assim, acho que tudo que a gente pensa, de repente Santos faz algo, monta uma equipe, de repente Praia Grande faz uma, né? São Vicente, Natal, então assim, vai um ajudando o outro, o atleta de repente está esse ano aqui, o outro ano ele está lá, daqui a pouco ele, né, vai formando base, então vai formando uma rivalidade também, porque tem algumas modalidades, né, que tem, Praia Grande e Santos já tem essa rivalidade, mas é importante que tenha. Então a gente pode pensar fomento, só se for pela formar alguma coisa que traga. Acho que o principal é tentar trazer complexo esportivo, centro de excelência, né, via estado, né, igual Praia Grande já teve na pista, o centro de excelência da Federação Paulista de Atletismo. Sim. É importante para todos, atletas nossos iam treinar lá. Então, assim, tudo que você pensa que um município do lado pode ajudar o outro, então a UVEBS também pode ter esse papel. Né? A gente conversa muito com os outros vereadores aí, né, a gente sabe o quanto que é importante não só uma cidade crescer, todas têm que crescer. Né? A gente fala do túnel Santos-Guarujá. Cara, Praia Grande vai ser beneficiada, Bertioga vai ser beneficiada, Cubatão vai ser beneficiado. Então, assim, são várias, a região toda, né? Na época que ia ter o pedágio em Itanhaém, todos foram lá. Tem gente que vem estudar em Santos aqui, Então, assim, a gente tem que pensar sempre... Não só em si, mas em todos. O cidadão é metropolitano. Exatamente, né? É tão perto, tão próximo, então a gente tem que pensar em todos. Então, se for para buscar algum centro de excelência, né, alguma cidade, Santos não tem tantos espaços, que forem outras cidades também, a gente vai atrás também, de verba do Estado, do federal. Cada cidade também. vai ter um polo de referência, talvez. Ótimo, é interessante, né? Interessante. Tem que ter. Acho que o negócio é o crescimento. É o crescimento que é mais importante. Com certeza. E agora eu quero perguntar para os atletas, né? Agora pergunta de atleta. Qual foi o maior desafio? Qual foi a prova mais difícil para você, minha Shiro? E depois o Fred vai contar também pra gente. A gente vai, né, fazendo várias aí. Acho que eu coloco aí, acho que a mais importante para mim foi a Olimpíada, né? Não foi o resultado que eu esperava, mas as seletivas, né, foram importantes aí. 3 seletivas antes. A primeira foi em Shigaki, ali em Okinawa, que é de onde eu vim, na parte japonesa, né? A segunda foi no México e a terceira foi na Ilha da Madeira, onde meus avós paternos nasceram, né? Então, assim, foram seletivas da Olimpíada de 2004 e a Olimpíada em si em Atenas acho que foi a mais dura, assim, mais forte, um circuito totalmente diferente do que eu estava acostumado, né? Então acho que foi uma prova muito dura, muito desgastante, mas acho que são provas assim que a gente vai levando, né, Fred? Assim, quando a gente compete não pensa tanto, né? A gente pensa porque dá a importância dela depois de anos que a gente vai ver quais foram as mais importantes, mas a gente, atleta vai levando, São, né, várias temporadas, né? É, são muitas provas, acho que cada prova tem um gostinho especial, né? Eu até, na época que o Chiro foi para a Olimpíada, participei muito, né? A gente participou muito do treinamento junto, a gente, né, fazia parte da mesma... Aí depois, quando o Chiro foi para a Olimpíada, eu acabei indo para a parte das provas mais longas, né? E para mim, a prova, assim, é que o Chiro falou, são várias provas, né?
Pode ser até do biatlon em São Vicente, quando a gente... Era uma a gente rivalidade. tinha rivalidade com ele. Éramos rivais, né? Mas, assim, a prova que eu tenho, assim, que eu tenho comigo, que foi um Ironman de Portugal, em 2008, que o organizador começou a fazer a prova, acho que foi em 2005, 2006, e ele estava tentando fazer essa prova, sempre teve grandes atletas, principalmente na Europa, né? E em 2008 ele conseguiu um start list muito grande. E quando eu até vi o start list, eu falei, caramba, tinha um cara que tinha sido acabado de ser campeão mundial de longa distância, o Marino Van Hacker, que tinha sido terceiro no Havaí, o Luke Van Lierde, que tinha sido... Aí eu falei, cara, acho que vou começar a tirar foto com os caras, né? Então, assim, e tava bem treinado naquela época. E acabei sendo vice-campeão da prova, perdendo pro Paul Amy, que era um britânico que tinha sido bicampeão, né, mundial de duatlon, né? E essa prova, para mim, é uma prova que sempre me deixou, assim, marcou na minha cabeça. Ah, legal. E assim, pra quem... E o biatlon. Claro. Não, isso que eu ia falar. Na verdade, como a gente fala que o esporte, né, ensina, né? O Fred era meu adversário na época da natação e depois dos biatlons também. Era sempre a gente que disputava. E o pessoal não entendia porque a gente era amigo. Porra, vai se dar bem com ele? Eu falo, não tem nada a ver, na hora de competir. Por isso se dá bem com o Japão. Então, o que eu falo, respeito, né, pelo adversário, né? E assim, na época que comecei o ciclo olímpico, esse final, né, não só o Fred, tinha o Maurinho, o Fabinho, né? Eles mudaram um pouco o treinamento justamente para treinar para as seletivas. Então eles mudaram para depois, foram fazer prova longa só para me ajudar, porque é um esporte individual, mas você precisa muito de gente para te ajudar, né? O Emerson, né? Vinha de São Paulo, que já tinha parado. Então, assim, o Mosquito, esses treinos que a gente fazia na pista em Cubatão, toda quarta-feira, né? Eram treinos assim, que a gente fazia o treino dele, né? E era uns tiros assim de 1000 que era, nossa senhora, era treinamento duro. Do que eu falo, mudaram por minha causa, né? Só por esse objetivo de então, não é só, né? Quando eu fui, foi todo mundo, né? É isso que eu ia falar. E aí, quando a gente teve a Olimpíada, né? Todo mundo tava na casa do Chiro. A gente foi ver lá as Olimpíadas, todo mundo. Todo mundo torcendo. Aí acabou a rivalidade, tava torcendo. Bom, vocês falaram da questão mental, que realmente o esporte individual é você com você mesmo, se organizando para continuar o movimento, né? Então, pensando nisso, que dica, minha Chiro, primeiro, daria para quem está começando, depois o Fred? Acho que o principal é... né, vai ali, ver o que você mais gosta, fazer essa atividade, né? Principal orientação no médico, liberação até para você fazer essa atividade, né? Respeite seus limites, pegue um profissional da área para te orientar, até para não machucar, você não cansar, né? Você falou do lado mental. Se a pessoa começa de um jeito, né, que aquela atividade deixou de ser prazerosa, ela não vai fazer mais. Então, assim, tente achar um grupo, dependente da modalidade que for, né? Peça orientação e assim, começa aos poucos, até você sentir, gostar. E depois se você vai competir ou não, também isso daí é de menos. Mas faça atividade, né? Mantenha isso daí em rotina. Porque isso aí vai mexer nos seus hábitos, né? Principalmente o seu ciclo, o seu meio. Tem que ter o lado social, de sair e tudo. Mas assim, você acaba, né, cortando algumas coisas sem você perceber. E você está numa vida saudável, né? E o que a gente fala, pensando hoje sempre, é longevidade, né? O quanto que você quer chegar lá em cima, lá mais velho, né? A gente sabe que toda a ciência, toda a medicina ajuda muito, mas você tiver uma rotina, uma vida saudável, você vai chegar muito bem. É isso que importa. Bem, acho que o Chiro falou bem, né? O Chiro falou bem, e assim, mas focando um pouco mais no alto rendimento, né? Nessa molecada que a gente chama de base de alto rendimento, eu acho que o mais importante falar para eles é que faça com muito amor, né? Que realmente é isso que vai fazer com que eles cheguem no objetivo. E é o que eu sempre falo, e o que o Chiro tinha falado no começo, a gente perde muito mais do que ganha. A gente às vezes traça um objetivo numa competição, não é o que a gente quer, e de repente talvez tenha uma outra competição e não é o que a gente quer e não acontece. E se a gente no primeiro momento falar vou parar, é o que acontece com muitas, né? Não pode ter isso. Então sempre é olhar mais para frente com muito amor e dedicação, que um dia acontece. Com certeza. E você falou do lado mental, né? Hoje as pessoas entram, né, e colocam um grande desafio, né? Até para as empresas hoje, né? Então a gente faz em grupo de corrida, né? Sei lá, socialização, tudo, né? Tem várias empresas que apoiam isso e sabe o quanto que ele rende, né? O seu funcionário saudável vai render para a empresa, né? Mas o legal hoje é que grandes empresas pedem, né, para saber o quanto que essa pessoa é forte.
Sim, mentalmente. sim. O quanto que ela fez? Aí o cara fala, já fez alguma maratona? Já fez algum Ironman? Né? Porque ele sabe que se essa pessoa terminar uma prova dessa, ela teve que treinar muito e no dia da prova ela botou a cabeça dela à prova todo o tempo. Uma prova longa, ela fica desafiando, né? O tempo inteiro. Para, Desiste. você não dá mais, Isso. desiste. Você não aguenta, você não consegue. Exatamente. Então você vence você mesmo ali. Então, o quanto que isso é importante, quanto que você sai forte. Por isso que a gente fala para fazer atividade, fazer um esporte. Você sai forte mentalmente. Então, qualquer problema que você vai ter, você, calma, né? Não vou me desesperar, Isso, né? controle, então, né? Controle emocional, emocional. Vai ter... A tal da inteligência emocional. Exatamente. Então, você tem que ter isso daí. Então, assim, a gente fala, né? O quanto que é importante para esse lado também. E a cabeça, né? Lógico, porque se você tem um objetivo e você não atinge, você parar a cabeça, né? E hoje em dia a gente sabe que tem muitas crianças, né? Que nem o Chico falou, não aceitam não. A gente vê o quanto hoje a depressão apareceu aí. Mais cedo, né? Mais cedo, né? Então esse trabalho tem que ver que não é só vitória, só o dia de glória. Não, tem dias que não vão ser tão bons. Para chegar nesse dia de glória e de vitória também não vai ser tão bom. Mas calma, paciência, cabeça no lugar. Né? E vai dar tudo certo. E o esporte faz isso. Valoriza. O esporte faz isso. Com certeza. Gente, muito obrigada. Quero agradecer vocês dois pela conversa. A gente se estendeu bastante, né? Porque o tema rende muito. É gostoso, né? É um tema Nossa, gostoso. Muito obrigada, minha Chiro. Obrigada, Fred. Obrigado, Cris. E a você que nos acompanhou também, muito obrigada. Esse foi mais um episódio do Contexto Cast, episódio número 2. E a gente espera aí toda semana no canal da UVEBS no YouTube. Até a próxima.